E sua família mora onde? Tenho família não. Minha mãe, ela morreu no crack. E meu pai é um cuzão. Não sei nem onde tá aquele Zé Ruela. Nunca vi ele. Sumiu no mundo, sabe? Já falaram pra mãe de vocês o tanto que vocês gostam dela? Tem que falar, pô. Mãe, eu te amo sim, ó. Olá, eu sou Vinícius Calderoni e este é o 7º episódio do podcast Pico da Neblina, série original da HBO. Ao meu lado está a jornalista Camila Silva. Olá, Camila. Olá, Vini. Nossos convidados, aqui do meu lado esquerdo, o diretor-geral da série, o glorioso Kiko Meirelles. Olá, Kiko. Boa tarde. Ou bom dia, não sei que hora vocês estão ouvindo. Ou boa noite. Ou também. boa noite, boa madrugada. E para completar o nosso time, o roteirista-chefe de uma história sobre uma São Paulo imaginária, onde a maconha foi legalizada, o queridíssimo e competentíssimo Chico Matoso. Bem-vindo. Olá, obrigado. Neste podcast vamos falar sobre cada episódio da série, além de explorar os bastidores e repercussões da jornada dos melhores amigos Biriba e Salim, tentando escapar das garras do crime e das garras da lei. Então, muito bem. Começamos o episódio 7, chamado Sinais de Fumaça, e ele começa a partir do golpe anticlimático, né, que frustra os planos do Biriba e os seus sócios. Chico, com o perdão do trocadilho, eu realmente tenho esse problema do trocadilho, esse incêndio seria um divisor de águas? Sim, certamente. Acho que a gente estava falando nos episódios anteriores da história ter chegado num momento em que fica cada vez mais difícil voltar atrás. Esse é um momento que os sonhos do Biriba realmente parecem ter chegado num ponto sem saída, assim. É a partir daí que a própria história vai ter que se reinventar diante desse evento traumático, né? Que você tá... Kiko, essa cena, por exemplo, agora a gente terminou o episódio 6 ali naquela... sem saber justamente a gravidade do incêndio. Depois, quando a gente chega, a gente entende que é um incêndio de grandes proporções, né? A gente vai mostrando aos poucos, revelando o tamanho do estrago e, né, vai vendo, acompanhando junto com o Biriba, tomando consciência de que realmente não sobrou nada até eles chegarem no estoque, e aí realmente não sobrou nada mesmo. E falando em não sobrou nada, a gente já falou que 1/3 do orçamento foi consumido pela loja. Então, e agora que a loja que consumiu 1/3 do orçamento foi ela mesma consumida? Como é que isso foi feito, isso em termos de produção e de... A gente fez... tudo que a gente ia rodar na loja foram, acho que, 12 diárias de filmagem. Na loja boa, na loja antes do pré-incêndio. Então teve, acho que uma ou duas... Acho que uma diária no episódio 2, que é aquela construção, ela terminando de ficar pronta. Aí... umas 11, 12 diárias da loja pronta, e todas as cenas que a gente precisava fazer lá, fizemos tudo direto de uma vez só. Aí a gente fez uma pequena pausa, fomos filmar em outras locações por acho que 3 ou 4 dias, enquanto a equipe de arte estava lá destruindo, literalmente queimando com maçaricos e botando fogo. Eles levaram todos os móveis para um outro lugar, botaram fogo nos móveis e foram lá, pintor de arte pintou um pouco do incêndio e queimaram com maçarico. Claro, a gente não queimou as paredes com maçarico para não estragar a estrutura da locação, mas queimou-se muito. E fumaça, aquela fumaça escura, que não é fumaça de fogo, mas cheira mal. Foi uma diária, todo mundo no meio da fumaça, com aquele monte de coisa quebrada no chão, vidros, potes, e aí, né, vai filmar, putz, aquele canto ali podia ter mais um destroço, e aí vai atrás, põe um destroço ali. Ali aquele canto é um pouco vazio, tem um negócio mais alto pra ocupar um volume, põe um negócio derretido, pendurado, enfim. Então foi sempre divertido ver esses momentos de destruição. Esse vidro aqui, será que teria quebrado? Acho que sim, plá, quebra o vidro. Então tem esse lado divertido de ver o lugar pós-destruição, né, quando você vê os planos abertos, assim, que você vê a escala. A ideia era ser impactante pro espectador. Nesse episódio a gente também descobre que o Fernão tá por trás disso daí. E a gente começa, na verdade a gente já sentiu eu pelo menos, já senti uma raiva do Fernão. Aí vai aumentando a minha raiva por ele. E nesse momento também a gente descobre que o cara é um bandido. E embora eu não imagine que Pescoço fizesse isso com o Biriba, a gente pode dizer que o Vini e Biriba são mais
semelhantes do que parecem? Acho que sim, acho que os dois têm uma coisa de tentar correr pelo certo em algum sentido que os aproxima e os distancia dos seus pais. Chico, comente. Não, também acho. Acho que tem uma revelação de até onde o Fernão pode ir, né? A gente tem uma surpresa aí da gente entender que o Fernão não é só um cara conservador e que tem uma certa dificuldade com o filho, uma impaciência e meio intolerante com o Vini. É mais do que isso, né? E a cena aquela cena dentro do Fusca em que o Vini descobre, conversando com o Fernão, que o pai botou fogo na loja. Pessoalmente, é uma das minhas cenas preferidas da série inteira, assim. Eu acho ela lindamente atuada, dirigida. Ficou muito legal. A cena... Obrigado, gente. Obrigado. Eu que dirigi a cena. Obrigado, Chico. Rasgação de seda. É muito bem escrita, gente. É muito bem... não foi você que escreveu o episódio. É que eu melhorei o texto. Em alguns episódios anteriores, vocês já viram eles mais assim, dando ironias, agulhadas. Hoje eles estão na fase da rasgação de seda, muito merecida. Mas é realmente muito linda essa cena, muito bem escrita ali dentro do carro. Toda essa simbologia do carro, né? Quer dizer, esse capitão de indústrias, por assim dizer, esse homem que só conquista e só acumula bens e de repente ele tá ali, tem aquele símbolo, né, daquele carro que é um pouco o crescimento da vida dele, uma das poucas coisas que ele ainda cultiva e respeita, né, porque todo o resto é só passar por cima das coisas para obter mais coisas, né, e acho que ele tem duas reservas que são a relação dele com a esposa, né? Que ainda tem uma coisa preservada daquele cara que ele foi, e esse carro, de alguma maneira, são esses lugares. É muito lindo essa escolha de ser ali dentro, a maneira como ele faz. Eu gosto muito de toda a sutileza, tanto do Daniel quanto do Bruno. Só lembrando pra todos, Bruno Giordano é o ator que faz o Fernão. Ele, antes de fazer a cena, ele tava preocupado Kiko, eu preciso saber, o Fernão acredita de fato no que ele tá falando? Quando ele fala, eu fiz tudo com honestidade, ele tá só enganando ou ele tá, né? Porque ele precisava saber internamente se o personagem acredita ou se ele realmente tá só enganando. Eu acho que ele conseguiu achar um meio tom ali que, de fato, tem um momento ali naquele papo que você cai né? Você vai junto com o Vini e você acredita que o pai tá orgulhoso mesmo dele e digo, ele é tão carismático e envolvente nesse convencer o filho que a gente vai junto que é o que a gente tava falando em alguns outros episódios de tentar humanizar até os vilões. Ele, claramente, nessa cena você descobre que ele pôs fogo na loja do Vini e você entende os motivos dele. Você entende por que ele faz. Não é que você concorda, você não acha que ele devia ter botado, mas você entende na cabeça daquele cara por que ele acha que aquilo faz sentido. Então eu acho que ele tá dentro da lógica perversa dele, ele tá sendo honesto. Durante esse episódio todo, a gente também já vê, por exemplo, o Engravatado dizendo que maconha é ouro verde, e já com outro ponto de vista, num primeiro momento a gente tá vendo isso como microempresas ali produzindo maconha, coisas à base de cannabis, e agora partindo para um agronegócio. Isso aí tende a se ampliar ao longo da série? O que a gente prevê pros próximos episódios? A gente polvilhou, digamos assim, essa coisa de como é que a sociedade estaria com relação à maconha, como é que a legalização afetaria os negócios. A gente sempre tratou um pouco como uma coisa de pano de fundo da série, né? Isso nunca teve em primeiro plano, porque a gente não queria que parecesse que a gente estava fazendo uma coisa documental ou uma especulação que ia soar pouco dramática, assim. Os personagens estão em primeiro plano e aí tem esses momentos em que a gente descobre o que está acontecendo no Brasil. Esse é um desses momentos, em que tem um repórter ali falando sobre o incêndio. Ele se refere como os negócios estão funcionando e como as pessoas estão fazendo dinheiro, e são poucas as licenças, etc. É uma janela que a gente abre pequena para esse momento, para a gente descobrir o que está acontecendo como pano de fundo. E eu acho que a tendência é a gente, nos próximos episódios, entender mais o que é isso que está acontecendo para além do falecido Empório Maria Joana. Eu acho muito bom a gente ter contato com a série, porque você tem acesso ao mundo novo. Não era uma coisa que eu parava para prestar atenção, os debates, o que está acontecendo lá fora. Daí você descobre que tem 40 países que já legalizaram para a questão medicinal, depois tem 5 países que estão com a questão recreativa forte, já é liberada, que isso é um mercado que emprega 300 mil pessoas já nos Estados Unidos e pretende empregar
500 mil pessoas até 2025. Então é um campo, e eu acho muito interessante vocês trazerem essa versão tupiniquim mesmo, como você falou, do Brasil em 6 meses, sei lá quanto tempo, a gente tá falando um lapso de tempo ali. E nessa de pesquisa a gente descobriu, por exemplo, um dado que pra mim me surpreendeu muito na pesquisa inteira, que mesmo na Califórnia, né, que já legalizou faz 2 anos e meio, 3, que onde teoricamente se concentram as maiores produções, os latifúndios de maconha, acho que a maior fazenda de maconha outdoor do mundo tem, acho que é pequeno, tem tipo 9 mil hectares, enfim, é um tamanho pequeno, é tipo perto dos nossos campos de soja intermináveis do Centro-Oeste, é uma fração ínfima. É um negócio que são 10 alqueires, assim. É um negócio pequeno de terra. Porque ela é tão cara que não faz tanto... E são fazendas mega protegidas e rastreadas com drone o tempo inteiro, vistoriando a área. É um outro tipo de larga escala. É uma larga escala que não é a das commodities, da laranja, do café, da cana. Só um comentário para fechar isso. Me parece uma coisa muito forte é o quanto há uma verossimilhança enorme nesse exercício de futurologia. Quer dizer, tem um rigor que, embora a série funciona dramaticamente dentro dos trilhos das histórias de cada uma das personagens, mas a gente nunca perde um registro verossimilhante de uma possível legalização real da maconha. Eu acho que, na verdade, tudo estaria perdido se fosse excessivamente fantasioso. Quer dizer, todos esses... Caíssem regras absurdas do céu só para ajudar a trama, né? Exatamente. Esses passos reais, essas etapas, esses problemas concretos, reais, aproximam de outras tantas camadas nossas de realidade. Enfim, então tá aqui mais um elogio. E agora eu vou chamar, cortando, mais um sobe-som, mais um momento. Sei lá, eu acho que sou eu também. Eu tô ansiosa esses dias, sabe? Meio flor da pele, qualquer coisa já deixa sensível, chorando. Desculpa mesmo. Esse monte de hormônio seu borbulhando aí dentro, ó. Aí você fica assim. É isso. Você é muito boa pra mim, sabia? Imagina. É sério. Outra chefe, sei lá, chorando no trabalho. Eu tenho sorte, sabe? Obrigada mesmo. Eu que tenho sorte. Amo essa cena de Laura e Sônia. Tem uma delicadeza ali, e acho que falamos disso em outros episódios, o quanto essa riqueza da quantidade de arcos, né? A Laura é uma personagem pequena, né? A mulher do Salim aparece ali em momentos concentrados, assim, poucos momentos da trama, mas tem pelo menos um apontamento de um arco dela, de algum lugar, né? Tanto de momentos em que ela tá sofrendo pela ausência do Salim, nesse momento difícil da gravidez, né? Assim, que é um momento de muitas mudanças no corpo e de expectativa e de uma espera real, concreta. E ao mesmo tempo também desse flanco que vai se abrindo de aproximação. E ao mesmo tempo também tem outra personagem que é a Carmen, a segurança do CD, que é representada pela Renata Carvalho, que é uma mulher trans, que está presente ali sem tabu ali. Ninguém acha esquisito, ninguém fala sobre isso. Ninguém acha esquisito, ninguém fala sobre isso. Ela é segurança, ela é trans e é isso aí. Exatamente. Não é uma questão para ninguém, né? Então eu queria um pouco falar de como é que foi representar, né, essas escolhas dessa representação, tanto da visibilidade trans, quanto essa possibilidade de romance entre essas duas mulheres, numa trama tão masculina, né, como O Pico da Neblina. De fato, isso era uma coisa que a gente diagnosticou no processo, que a história era predominantemente masculina. E a gente não queria transformar um personagem como a Laura num mero obstáculo para o Salim. Seria reduzir demais, é um pouco clichê, e uma coisa um pouco machista, né? Aquele papel da mulher que atrapalha os sonhos do marido porque ela é mais cautelosa, porque ela tem medo. Ela não é só isso. A gente queria olhar essa história a partir do ponto de vista dela, de uma mulher que está grávida, que está fragilizada e que está vendo o marido se afastar e se colocar em risco. E, por outro lado, tem alguém no trabalho que escuta ela e que olha para ela e que diz: você é legal, você pode, você é competente, você é competente. Então a gente teve esse desafio de criar a construção dessa relação em poucas cenas,
Mas eu acho que a gente foi bem sucedido, assim. Eu gosto muito do caminho da Laura e da maneira com que ela se aproximou da chefe dela e de como é que essa relação se fez, assim. Diferente da Carmen, a Carmen tá dada aí pra gente e a Laura a gente vai construindo. Mas a relação dela com a chefe dela podia ser só uma questão de sororidade, né? Ali das duas, de uma cumplicidade. Mas tem essa questão que eu acho que é de bissexualidade, que não vou dizer todas as mulheres, enfim, mas eu vou dizer que eu já vivi. Mas que você constrói, que você vê uma outra possibilidade ali. Mas é difícil pra gente encarar isso também. É uma outra descoberta, ainda mais pra ela que tá acostumada a ter um homem hétero, enfim, um outro tipo de relação. E tá grávida. A gente discutiu isso muito em sala. Tínhamos uma mulher na sala, a Mariana Trent Bastos, e conversamos com outras pessoas. Isso teve no nosso radar para a gente construir essa história com o máximo de delicadeza e respeito possível, assim. E é isso. No fim, eu gosto muito do personagem da Laura. Acho um personagem surpreendente. Esse, o caminho que ela tem na série, embora de fato ela seja um personagem que tem pouco tempo de tela, eu acho que ela tem uma jornada bem surpreendente, assim. E claro que tem um lado também de que o roteiro já dá muito tom e aponta os caminhos, mas eu acho que a partir do momento, eu gosto de trabalhar pensando que a partir do momento que você escolhe uma pessoa, então no caso a Natália, que é uma atriz com quem eu já tinha trabalhado, gosto muito pessoalmente dela, já tinha trabalhado com ela, acho ela muito boa atriz, muito competente, enfim, acredito muito nela, assim, eu gosto do jeito da interpretação dela. A partir do momento que você escolhe ela por seja lá que motivo, eu confio muito nela. E eu escolhi ela pra ser a Laura e ela vai ser a Laura, ela vai conhecer a Laura muito melhor que eu. Ela vai... Eu acho que as próprias atrizes também foram atrás, não sei se... Não dá pra generalizar, dizer que vão, mas as duas foram atrás e conhecer, e elas ficaram amigas e conversaram muito sobre isso. Então acho que tem essa coisa de... eu, como diretor, gosto de me colocar num lugar que o ator, em última instância, sabe melhor como o personagem reagir. Se a gente pede pra fazer um improviso, o ator que, em última instância, sabe o que o personagem ia pensar. Eu posso pedir pra, vamos um pouco mais por aqui, ou tenta ser mais contido, tenta fazer maior ou menor. Mas, num aspecto mais amplo, assim, o ator conhece o personagem, ele sabe. O Luiz sabe como o Biriba reagiria, a Natália sabe o que a Laura responderia e como. Então, eu deixo elas que fizeram essa pesquisa e conheceram fazer, enfim, saber como. Então acho que um tanto dessa proximidade, dessa beleza da relação da Laura com a Sônia veio das duas. Eu queria falar um pouco sobre essa escolha também da Renata, né, da Carmen, da personagem da Renata Carvalho, ser a braço direito do CD. Quer dizer que é uma coisa... Sempre o capanga principal é um cara truculento, brutamontes, e justamente a minha sensação desde o primeiro momento que eu vi é que, por ser uma mulher trans que teve que se afirmar num lugar masculino, ela era mais casca-grossa do que qualquer homem ali poderia ser. Não sei se isso já era uma ideia. Isso teve no plano do roteiro desde o começo. Assim, quando a gente foi imaginando o universo do CD, o que obviamente ele ia ter, um braço direito, etc., surgiu essa ideia na sala de ser uma mulher trans. E justamente da gente naturalizar isso, porque é o tipo de coisa que conta coisas sem a gente precisar dizer, né? Conta coisas sobre o CD, sobre a relação que ele estabeleceu com essa mulher. E nos sugere uma história pregressa que pode ser interessante a gente contar no futuro. Então, mesmo que a gente soubesse que nessa primeira temporada a gente não ia poder mergulhar na história da Carmen para saber como é que ela foi parar nesse lugar, quem ela é, como é que ela fez essa transição, a gente tinha essa peça colocada ali em que a gente poderia explorar mais pra frente. E com essa intenção de naturalizar uma personagem sem precisar ter que ficar sublinhando isso. Ela tá lá porque ela tá lá. Ela é uma profissional e tá fazendo isso. Outra coisa muito interessante, só completando, que você falou de ela, justamente por ser trans, tem que se provar e tem que ser mais forte ainda que todo mundo. Tem um pouco disso. A gente pensou, e acho que a Renata também, na concepção da personagem, com maquiagem, com figurino, que ela tá sempre
completamente impecável e ela não pode ter nenhuma falha, porque se ela tiver qualquer falha, vão falar que é porque ela é trans, vão falar que é porque ela não é forte o suficiente. Então, ela tem que ser mais que ISO 9000, ela tem que estar sempre mais impecável do que todo mundo, porque ela vai ser mais perseguida do que todo mundo pela condição dela. Se me permite fazer um adendo, você falou que ela tem que estar sempre melhor que todo mundo. A próxima cena que a gente vai ouvir aqui tem muito a ver com isso. Vamos só ouvir esse sobe som. Sobe som. Segura. Opa, que bom que você apareceu aqui, ó. Esse cuzão botou fogo na minha loja aqui. Encosta na parede. Quê? Encosta na parede. Pera aí, mano. Encosta, mano. Quem é mano seu aqui, mano? Eu tô Quem é sentando na mano casa seu duas aqui, vezes. maluco? 2 vezes tentou entrar aqui em casa. Abre a perna. Agora você chega Põe aí, a mão na cabeça e cala a boca. Tava gritando comigo aqui. Cadê a valentia? Pode deixar, cidadão. Pode deixar. Desculpa, faz seu trabalho aí, desculpa. Que é isso aqui? Meu celular, mano. Tem nota disso aqui, não? Tem nota disso aqui, maluco? Sei lá, mano. Faz maior cara que eu comprei. Bandido é ele, mano. Então, a gente estava falando aqui que a Carmen tem essa questão, por ser uma mulher trans, de ter que estar sempre impecável, que é uma outra questão que atinge também a população negra. E vocês queria, na verdade, entender como foi que vocês resolveram tomar essa decisão de mostrar isso na série, dessa abordagem que é super... Enfim, na verdade, é retratação do dia a dia que acontece sempre. Eu vou começar por isso. Como é que vocês decidiram incluir isso e ter essa agressividade nessa cena? Foi ao longo do processo. Dessa cena especificamente? Todos nós acreditamos, eu pessoalmente acredito, e acho que muitos dos roteiristas também, que a legalização da maconha serviria para reduzir algumas mazelas sociais. Uma das principais seria o encarceramento em massa de negros e pobres no Brasil. Isso, inclusive, tá dito explicitamente na boca do Biriba no episódio 3, na entrevista que ele dá. Mas também não dá pra gente se iludir ao ponto de achar que isso eliminaria o racismo endêmico brasileiro, né? Então, a gente tentou fazer esse retrato da legalização de uma maneira que abarcasse a complexidade do problema. E não com uma coisa simplesmente de preto no branco, agora está tudo bem, agora os nossos problemas estão resolvidos, ou então isso faz um pouco parte dessa reflexão que a gente fez. Eu tenho uma inquietação muito forte, todas as cenas que eu vejo o Biriba entrar no lugar e alguém dizer, ele não é o cara, ele não é o sócio, e aí descobrem que ele é isso tudo, mas vocês constroem isso muito bem. Eu não sei se me faz bem, mas me incomoda, mas eu não sei também, talvez o Vini possa me dizer depois, se isso incomoda a ponto de mudar, de você olhar de uma maneira diferente, porque eu sou negra e a mim me incomoda. Então eu não sei como é que bate nas outras pessoas. Mas te incomoda num sentido de por que eles fizeram essa cena, ou te incomoda no sentido de coitar, que merda que isso aconteceu com o Biriba, queria que ele não passasse por isso? Não, me incomoda a gente passa isso todo dia, meio que isso. E mas a gente passa e eu preferia não ver isso na tela? Ou a gente passa só pra entender? Não é isso que eu tô falando. Tem uma função, a série, para as pessoas, vamos dizer assim, brancas, que não é a mesma pra mim. Então, mas o meu incômodo é de, às vezes, ver aquilo retratado. Porque eu vejo isso todo dia, é uma coisa meio velada, mas ali fica tão explícito, na cara quando o cara chega, o policial chega e agride, e enfim, ele reflete aquilo que a gente passa todo dia. Eu não sei, eu tenho um incômodo. Eu gostaria, na verdade, pra encerrar também, ver como é que o Vini vê isso, se ele se transforma ou se incomoda também. Uma opinião minha? Com uma palavra. Não, eu acho que é isso. A minha sensação é de que isso era um assunto incontornável da série. Essa é a minha sensação. E me parece que isso, em algum momento, teria que acontecer. Isso estava explícito na boca do Biriba no 3º episódio, né? Na entrevista que ele dá E em muitos outros momentos, em situações de preconceito, em que ele não é visto como o sócio, parece uma cena muito certeira e muito necessária, muito incontornável. Eu acho que a coragem mesmo é de fazer de um jeito... Porque normalmente a gente vê isso talvez muito explícito, que é o depois. A gente tá vendo de um jeito leve o que é a realidade. Eu acho que essa é a minha percepção ali. Não sei se eu acho que talvez por isso que bate fundo, assim. Mas vamos... Chagas abertas da sociedade brasileira. Das chagas abertas passamos para um pouco de lirismo, porque ninguém é de ferro. Então, ok. Sobe som. E aí, dona Irene, vamos pra topo dançar um pouco e ficar muito louco. Levanta aí, tia, não vou dançar sozinho, né? Você é ruim mesmo, hein? Então vem me ensinar. Nossa. Peraí, então. Isso. Sim. Tá girinho. It's alright. Aí. Vai. Muito linda essa cena de Irene e Piolho, digamos assim, o auge, o cume da relação
deles. Muito bonita essa cena, mas eu queria aproveitar esse momento para essa bela canção que a gente ouviu embalando a cena deles, para falar um pouco, Kiko, da produção musical da série, que é muito legal, da trilha, tanto da escolha de várias canções, que é uma coisa muito interessante, porque vocês escolhem várias canções pop de várias épocas, assim, mas também da música composta, né, pelo Daniel Ganjamin e tudo mais. Ele é um cara que é um produtor musical incrível, produz artistas sensacionais, produz o Criolo, produz o Baiana System, produz, enfim, faz coisas dele e tem uma carreira muito longa e prolífica, mas trabalhou pouco com trilha, com música pra filme, música pra tela. Então a gente chamou ele num chute. Ganja, a gente gosta muito do seu gosto, a gente gosta muito das coisas que você faz. Queria saber, lê os roteiros aí e vê o que você acha. Você toparia trabalhar com a gente? E ele leu, gostou muito do tema. Ele enfim, o nome dele, claro que casa, vai muito bem nos créditos também. Traz no próprio nome. O nome dele brilha ali, tá tudo a ver nos créditos finais, acho ótimo. Mas a parte disso, acho que ele tem as sonoridades que ele busca, que ele trabalha, a gente gostava e não sabia muito bem como ia ser o modo de produção dele. Ele realmente entrou de cabeça num nível que acho que até o episódio 10 ele produziu, de todas as trilhas pra série, ele produziu acho que 150 músicas originais. Ele não fez o que muitas vezes muitos trilheiros fazem. Você acha um tema e faz variações dele, tem um clima de tensão que tá no episódio 2, ele usa de novo no 4, no 9. Ele não, cada entrada de música, ele ia, né, os montadores montaram em cima de referências, e aí ele ia em cima de cada referência e compunha uma coisa específica, o que é completamente alucinante, mas que eu acho que imprime um resultado que é completamente salta aos olhos. Qualquer fã de música vê a série, você pode até achar a história uma droga, os atores estão horríveis, a direção é uma porcaria, mas é inegável que a trilha tem muita qualidade. É um cuidado e uma delicadeza em cada detalhe que eu só posso agradecer pra ele e perguntar, por favor, você topa, se acontecerem mais temporadas, você topa trabalhar de novo comigo, porque realmente Fica aqui esse contrato, Ganja, já a gente vai mandar pra você por correio e assinar. Vamos lá, Camila. A gente está fechando esse nosso podcast de hoje, mas não sem antes falar que queria matar Piolho no início, não queria mais. E estou triste que Piolho morreu neste episódio, inclusive pelas mãos de Salim, que eu também tinha uma ideia de que talvez Salim nunca matasse ninguém assim na vida. E aí o Salim vai lá e mata o Piolho. Pra proteger o seu melhor amigo, mas pra romper com ele definitivamente. Talvez. Essa morte foi muito discutida na sala e mesmo no processo de filmagem, porque obviamente o Piolho, desde a época dos roteiros e depois com a chegada do William, se transformou numa luz da série, assim, né? E era uma coisa que a gente se perguntava, será, né, que a gente precisa eliminar o Piolho? Dá um tiro só, e aí de repente a gente volta com ele depois. Será que ele pode voltar como fantasma também, como volta policial? Todas essas possibilidades. Pensei nisso também. Mas assim, a morte dele, dramaticamente, na estrutura da temporada, ela é fundamental. É uma daquelas estacas que você finca lá no começo do processo e que é muito difícil de você tirar. Isso tem consequências muito grandes para todos os personagens da série, especialmente para o Salim. Então não fazia muito sentido. E a gente discutiu isso muito. Será que ele só toma um tiro e de repente... Precisa morrer mesmo? E aí, Mas aí também fica aquela coisa que parece que você rouba um pouco no jogo. E acho que um dos contratos que os criadores de uma história fazem com o espectador é o contrato de a gente tá cumprindo o que a gente tá prometendo, assim, né? A gente não tá jogando sujo. A gente não tá... É aquela coisa de criar um gancho e depois... Fala, não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Isso, com o tempo, você vai minando a confiança do espectador com relação à história que você tá contando. E no próximo episódio a gente vai ver mais disso. Queria só contar um último adendo sobre a morte do Piolho, que eu era do time que queria salvar o William quer dizer, o Piolho, a qualquer custo. Não, porque, enfim, sou um grande fã do William. E, não, só um tiro, não precisa morrer, a gente volta com ele. O enterro pode ser falso, a gente não viu o corpo dele e tal. O argumento do Chico, que acho que me convenceu no fim das contas, foi... Você gosta de Game of Thrones? Você assistiu a primeira temporada? Você não ficou completamente em choque quando matam o Ned Stark? Pra quem não assistiu, desculpa, acabei de mandar um spoiler. Meu Deus. Pra que, no fim da primeira temporada, você
corta a cabeça do protagonista, e acho que era esse efeito, esse foi o argumento do Chico, que é isso. Se o Piolho, que é esse personagem incrível e que você aprende a odiar e amar ao mesmo tempo, morreu, tudo está a perigo. Tudo está a perigo e tudo está terminando, então só queria louvar aqui a capacidade de retórica de Chico Matoso aqui, conseguindo um argumento definitivo para convencer isso, e ao mesmo tempo também corroborar que, num certo sentido também, o Piolho completar, o William Costa completar sua participação também é eternizar sua participação brilhante, na verdade. Eu acho que talvez estender seria mais complicado, mas vamos falar daqui a pouco, a gente continua. Fiquem ligados, porque no 8º episódio de Pico da Neblina, com Biriba fora da jogada, o pai de Vini tenta entrar no ramo com o filho e Salim recebe um ultimato de ceder. Lembrando, a primeira temporada de Pico da Neblina está disponível na HBO Go. Eu sou o Vinícius Calderoni, estarei por aqui com a Camila Silva, o Kiko Meirelles e o Chico Matoso para fazer sua cabeça sobre Pico da Neblina. Até lá.